juntando dados que eu fui recolhendo na semana, a discussão, alguns colocando, falando assim, olha, toma cuidado, ó, toma cuidado com esses dados, que não pode melhorar a situação, ou seja, não pode aumentar ainda mais o emprego, o consumo, né? Isso não pode aumentar, porque isso é ruim para o país, é fantástico isso. E eles falam, não ficam nem vermelhos, e todo mundo acredita. Eles dizem que inventaram que o centro da meta da inflação tem de ser 3%. E pode passar 1,5% desses 3% para cima. Portanto, pode chegar no máximo a 4,5%. Mais que isso, é uma enorme tragédia, o país quebra. Mentira, mentira, mentira. Né? A inflação esse ano acumulada seria até outubro 4,6%. Foi dado outro dia, o dado de outubro desse ano, que só o mês de outubro teve a maior deflação desde os anos 90, quer dizer, mostrando que você teve uma contenção de preço, ao contrário do que dizem os sábios economistas, que favorecem setores que não estão vinculados diretamente à produção. Volto a dizer, são aqueles que vivem simplesmente da taxa de juros, né? Quanto a taxa de juros mais alta, melhor para eles. Se é pior para o Brasil, pior para você, pior para mim, pior para nós, isso pouco importa. Importa que um grupinho que, olha, se você puder estimar em números, seria 50 mil pessoas entre 215 milhões de brasileiros que são favorecidos por essa análise pseudocientífica, né, e que prejudica o cotidiano da vida e o crescimento do nosso país, o cotidiano da vida de milhões de brasileiros e o nosso crescimento. Aí eles dizem o seguinte, depois eu vou ler. Eles dizem, olha, há um excesso de demanda, quer dizer, tem muita gente comprando, há um excesso de demanda, isso com metade da população ganhando até um salário mínimo, hein? Há um excesso de demanda, muita gente comprando, e isso pode elevar a inflação. Olha, estão comprando demais. Os comércios, vocês estão vendo, estão lotados, tem gente no empurra, desde a hora que abre. Eu não sei onde é o excesso de demanda, só na cabeça deles. Porque na teoria deles, a economia é uma ciência humana, tem várias teorias. Precisa, para justificar uma disparada da taxa de juros, inventar, porque é uma invenção, o excesso de demanda, para justificar o aumento da taxa de juros. Como não há o excesso de demanda, eles inventam o excesso de demanda para justificar essa leitura aqui. Ó. Os juros têm de subir 15%. Nós temos, eu vou dizer aqui, a segunda maior taxa do mundo. A primeira é da Turquia, em juros reais, 17,8%, e depois vem o Brasil, 9,74%. Aí vai descendo, por exemplo, o México é 3,54%, a África do Sul 3,31%, o Brasil em termos de juros reais, por exemplo, se você fosse comparar em relação à África do Sul, é 3 vezes superior ao da África do Sul. Isso para dar um exemplo entre tantos outros aqui que poderiam ser dados. Não é possível imaginar que com essa taxa de juros o país possa crescer. Você pode abrir um comércio, você pode comprar o seu apartamento, a sua casa, o seu bem, um bem de consumo durável, isso é impossível. Então teria esse excesso de demanda e isso daí, aí eles têm problemas, eles falam da dívida pública, que o governo cada vez mais vai precisar emitir título da dívida. Não, o governo emite cada vez mais título da dívida porque não tem condições de pagar um juro tão alto. Cada 0,5% que aumenta na taxa Selic, que é a taxa do Banco Central, são bilhões de reais drenados para os rentistas e retirados do governo, que poderia ter esses recursos para investir, porque a nossa taxa de investimento é baixíssima por quê? Por causa da dívida pública. E por quê? Qual é a razão fundamental da dívida pública? Fundamental, né? É uma taxa de juros abusiva há décadas, que você vai drenando de recursos, quer do Estado, que podia ter para investimento na infraestrutura, na melhoria da qualidade dos transportes, investimento de grandes obras, que reverteria no fundo, quando a gente fala crescimento do PIB, parece uma coisa abstrata, mas quer saber o que é isso concretamente? É melhorar a sua qualidade de vida. É essa que é a questão central. Impede, porque dizem eles, olha, vem a dívida pública e tal. E então eles insistem, eu até anotei, que há uma discussão se cortar a taxa de juros, que é de 15% para 12%, né?
a 3%, portanto, o que já seria um bom início. Claro que ninguém faz isso numa medida só do Banco Central, você pode fazer 0,5, depois mais 0,5, vai diminuindo, não é numa tacada só, evidente, se algum economista falar, quer dizer, que você quer propor uma queda de um mês para outro de 3% na taxa Selic, não, mas você pode fazer uma mudança gradual, mas não tão gradual também que é ad eterno, mas diminuir de 15 para 12. Mas isso elevaria a inflação não para de 0,2 ou 0,25, que falam algumas autoridades governamentais, aumentaria em 0,75. Eu digo, se isso ocorresse, aumentar 0,75 a inflação anual, com uma diminuição da taxa Selic de 15 para 12, que levaria a um aumento da produção, né, a um aumento da produção, a você, o teu sonho, você começar a realizar, ou de comprar um veículo, comprar uma casa, a linha branca, aumentar o consumo, se isso cair, o Brasil cairia com um aumento a mais de inflação de 0,75. Mas isso é um perigo para quem? É um perigo para quem? Para os mais pobres? Não. Para os mais pobres, porque nessa leitura, eu vou ler uns trechos aqui, a discussão, então, é que você tem uma taxa de desemprego hoje, a menor da série histórica, é ruim. É ruim. Eu nunca imaginei que ter emprego é ruim. Mas para esses que têm empregos super remunerados, que ganham bônus bilionários, né, a cada ano, aí é tranquilo, porque eles não sabem o que é desemprego. No gabinete, com ar-condicionado, viajando para o exterior quando quer, né, não estão preocupados com nenhum boleto,